Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um Cidade Aberta, um programa por demais esperado, principalmente pelo nosso convidado especial, que é Senair Gomes da Silva. É o nosso maior apresentador aqui, colaborador da TV. Senair, nós estávamos com saudade por motivos maiores aí, se atrasamos, né? E o pessoal pedindo por ti. Teu alô inicial aí na Câmara 3 para os teus Uma fãs. saudação a quem nos acompanha. E realmente a gente ficou uns dias fora e eu tenho uma promessa ainda a ser cumprida. Opa! Como é difícil cumprir promessa em época de pandemia, ou pelo menos se usa a pandemia como desculpa. Também. Né? Eu pretendia trazer pessoas aqui a nível regional, para a gente falar sobre o que fazer a nível regional para melhorar a situação das nossas cidades e, em última análise, do nosso cidadão. E é muito difícil tu conseguir uma pessoa se deslocar de Caxias, se deslocar de Bento Gonçalves, se deslocar aqui mesmo, Farroupilha, tem amigos meus, não, eu não posso sair de casa. Os filhos não deixam? Os filhos não deixam, se é para ficar me incomodando, eu prefiro deixar assim. Mas eu continuo com a minha máscara mini saia. Tomara que caia. Modelo mini saia. Porque o senhor e a senhora que está me assistindo, a senhora já usou mini saia, provavelmente, porque a mini saia surgiu em 1970. Olha como eu sou de sorte. Eu tinha 18 anos quando inventaram a mini saia. Quer dizer, meu pai não viu depois de velho, mas eu vi a mini saia. E vi o padre Jordani num comício, dizendo que ele tinha lido num para-choque de um caminhão, sabe? Todo mundo conhece o padre Jordani de Caxias, por ele ou pela lenda. Certo. E diz que ele disse: vejam só o que eu li num para-choque de caminhão. Em plena missa? Em plena missa. No sermão. No sermão. Ele dizendo que a moral estava indo embora. Mas a moral nunca foi embora. Estava escrito no para-choque do caminhão: onde a mini saia termina, meu pensamento continua. Quer dizer, se o padre disse isso, provavelmente o pensamento dele também continuou, né? Então eu brinco com as pessoas que a minha máscara mini saia tem que estar sempre puxando. Sempre puxando. Tu viu que alguém que usa mini saia dá 2 passos e dá uma puxada. Então eu nunca entendi porque ele não compra com palma a mais, né? Daí não seria mini. Aí não mas seria médio. Por que puxar? É isso aí. Está sempre puxando. Mas brincadeiras à parte, é muito bom voltar aqui. E essas pessoas que esperam o nosso link, agora vão mandar. Claro. Eu quero mandar um abraço para a Kátia, um abraço para a Dauri, um abraço para o Oscarzinho, um abraço para tantas pessoas que nos acompanham sempre, né? Bom. Tem mais um menino que eu encontrei no mercado, que eu não lembro o nome dele, ele que me perdoa, eu não lembro, que também falou muito bem, que assiste sempre a TV Cidade. Continue assistindo. Bom. Na próxima eu vou descobrir o teu nome, vou lembrar do teu nome e vou te mandar um abraço especial para ti. Que legal. Senair, eu acho que o pior dos bastidores hoje, da praça, de qualquer lugar, é a tal de bandeira, né? Vermelha e bandeira laranja. Será que nós vamos chegar na preta, Senair? Porto Alegre não tem outro jeito. Não tem, não né? vejo outra saída. Agora, eu tenho um sobrinho afilhado, engenheiro, se formou, fez a formação 2 anos na França, um cara que ganhou o mundo e hoje, além da engenharia, ele faz estudos de viabilidade econômica nas empresas. Opa. Ele trabalha numa empresa e hoje ele é chefe de equipe com 25 anos. Olha só. Né? Porque o engenheiro tem essa capacidade de gerenciar projeto e tal. É um cara assim, estudioso por demais. E eu fico aí o fim de semana com a gente, conversando muito sobre as possibilidades, que como ele me explicou o trabalho dele, eles fazem por teses, né? Ele não é tese, é outra coisa, mas é uma tese. Eles criam uma possibilidade, buscam todas as variantes para ela. Se ela não for aprovada, por exemplo, numa fusão de empresas, numa troca de atividade econômica, abandona aquela, não é tese, mas vamos botar que seja, e todas as outras parecidas e cria uma nova. Olha só. E tem um prazo, que nem essa que ele está elaborando agora, essa possibilidade de troca na realidade, uma fusão entre 2 empresas muito boas, por sinal, que é a ZAP com a OLX. Eu não sabia, acho que pouca gente sabe. A ZAP Imóveis e a OLX, que tem de tudo, automóveis e tal, a ZAP é imóveis, anúncios, né? Está sendo feito um estudo para a fusão das 2 empresas. Olha só. Então ele fica uma mega dessa equipe que está com essa empresa que pegou essa incumbência, e ele disse que tem prazo até final de agosto
para a entrega do resultado do estudo. Então, depois, os investidores, no caso, vão tomar a decisão baseada nesse estudo que eles estão fazendo. Olha só que responsabilidade. Responsabilidade. E envolve milhões, né? O cara até bi às vezes. E ele trabalha nisso já há quase 3 anos. Olha só, um jovem com toda essa bagagem, né? Então, ele assim... E qual é a tendência que ele está... Isso que me chamou a atenção, né? Ele disse, olha, Dindo, ele me chama de Dindo. Olha, Dindo, tem algumas atividades econômicas que praticamente não sofrerão com a pandemia e outras, inclusive, têm potencial de crescimento. E a gente sabe quais são, né? Quem fornece para hospitais, quem fornece para governos. Porque tem uma coisa que a gente tem que lembrar. Quem sofre com essa pandemia? O pobre, o funcionário da iniciativa privada, o empresário, pequeno ou grande, não importa, ele vai sofrer com a pandemia. O empresário, o pobre principalmente, o desempregado, que já falava em 14, eu nunca acreditei que era menos de 20 milhões de desempregados. Nunca acreditei. É de 20 a 30 milhões de desempregados. Mas ele não aparece, claro, ele parou de pedir emprego, ele foi cortar grama dos vizinhos, foi distribuir adubo, foi fazer qualquer coisa, está na informalidade e parou de pedir emprego. Ele não consta na estatística. Agora, o desemprego no Brasil, antes da pandemia, já era mais de 20 milhões de brasileiros, que se oferecesse um emprego, talvez ele trabalharia. E tem um outro aspecto também que nós temos que lembrar. A geração de 90, 2000 para cá, eles não gostam muito do trabalho. Me desculpa, meu colega aqui que tem pouca idade, são raríssimas as exceções, ele sabe pelos colegas dele, pelos amigos dele. São raríssimas, ninguém mais fala em trabalho. Eles escolhem muito, né? E aquela história, se eu tiver que fazer um pouquinho de sacrifício, não, mas eu te dou um emprego, mas você tem que levantar às 4 da manhã, esquece. Não, tá fora. Esquece. Trabalhar fim de semana, então. Eu te ofereço um trabalho de motorista de caminhão, te dou treinamento de um caminhão automático, é só acelerar, eu te dou caminhão automático. Você tem que ficar 1 semana. Você vai a São Paulo, ao Rio e volta. E posso levar a namorada? Não, então não vou. Seguro não cobre. Como é que ele vai dormir 1 semana longe da namorada? Então assim, as coisas mudaram tanto que sobraram poucas profissões atrativas. São as que usam computador, tecnologia da informação, a informática. Que essa juventude domina muito bem, olha, independente um banho na gente, um banho de conhecimento sobre tecnologia, né? E a gente fica só observando. Agora, aquele trabalho que tiver que exigir um pouco de criatividade, um pouco de concentração, buscar resultado, buscar resolver problema sem o Google. Como é que tu vai resolver um problema sem o Google? O tio Google hoje manda, né? É que o Google nunca capinou, ele nunca tocou 2 bois no arado, então ele é meio limitado. Só por imagem. Ele nunca domou um cavalo, então lá no Google vai ser meio complicado. Mesmo que no Google tenha o ensino sobre domar um cavalo. Só que ele te ensinar e você chegar lá e colocar o arreio em cima, eu nunca esqueço do meu professor de agricultura. No Murialdo, em 1967 ou 8. E um dia ele dizendo, eu como colono, tudo que ele dizia eu associava, né? Mesmo que fosse muito... Agricultor, colono já que seja, né? Sinônimo. Aí ele dizendo que a prática com a teoria, ele fez a diferença. Se você ensinar aqui na sala de aula que você tem que colocar, que você tem que plantar o milho. É simples plantar o milho, né? Hipoteticamente, todos sabem. Ele disse, aí você entrega uma máquina de plantar milho. Aquela que o Tássio Gero foi vender em Cuba. Aí tu pega os 2 cabinhos, abre, desce o milho. Aí você finca na terra e fecha, o milho desce, você tem que fazer o processo de novo, vai fazendo. Ele disse, aí o cara que nunca fez, ele é capaz de chegar e enfiar a máquina fechada e trazer terra para cima e não vai plantar o milho nunca. Ele disse, por isso que tem que ter o treinamento. A prática e a gramática. E o Google não faz a prática com a gente. Só a gramática. Só a gramática. Então, eu acho que o que falta para essa juventude, para esse pessoal mais jovem, com menos de 30 anos, é justamente, durante a sua formação, durante a escolaridade até o terminal fundamental, serem chamados para a realidade de um país com dificuldades enormes e com potenciais enormes, um Estado falido,
que dificilmente, muito difícil, a gente consiga num curto espaço de tempo Não sair recupera. dessa. Nós estamos numa região conhecida no Brasil e fora daqui como uma região rica, uma região parecida com a Itália, parecida com os europeus. Somos invejados pelo restante do estado e muito admirados pelo país todo, pela nossa cultura, que os italianos, os alemães trouxeram para cá. E, no entanto, nós estamos com pouca gente na agricultura, e aqueles poucos que ficaram não conseguem mão de obra. Dizem, mas vem para a plantação para a colheita da maçã e vacaria, vem tanta gente, como é que aqui não? Ali é temporal, é temporário. Certo. Você vem, fica 1 mês, 2, 3 no máximo e volta para suas origens, com dinheirinho no bolso. Sim. E vai para a rede, deu. Agora, na agricultura que nós temos aqui em Farroupilha, nós precisamos de profissionais que fiquem 1 ano, 2. É o plantio, a colheita, a manutenção da terra. Não é só a safra. Não é só a safra. Então é bem diferente. Complicado. O pessoal que lida no campo, que tem fazendas aqui próximas, como é que você vai achar um peão de fazenda hoje? Onde? Não tem, só os filhos dos Os filhos. filhos. Mas os filhos, aqueles que não tomaram o gosto pelas facilidades de uma cidade. O dia que o velho fechar o olho para outra querência, ele vende tudo e vai para a cidade curtir a vida. Os que ficaram vivem melhor, né, Sinair? A facilidade dos tratores, da tecnologia. Tudo né? mudou. Mudou. Se né? você for lá no sítio onde eu nasci, e eu te contar exatamente como eu trabalhava, meu pai trabalhava, meus irmãos trabalhavam, e você vai cruzar os braços e vai ficar olhando assim. Eram tudo louco. Por quê? Mas não tinha as opções de hoje. É isso que você falou. Não tinha um trator. O máximo que tinha era um arado puxado com 2 burros ou 2 boi. Né? Então era moderno ter um arado puxado por boi. E às vezes pegava emprestado do vizinho, né? Às vezes do vizinho. Tudo era difícil. O cesto de milho no ombro até chegava o burro, aí você colocava em cima e subia o restante do morro. Agora o morro virou tudo mato, não tem mais. As lavouras, onde se fazia potreiro para ter a vaca, a ovelha ali solta, os animais, burro, mula também, hoje virou tudo lavoura. Claro. Quando o meu irmão que ficou lá começou a se dar conta, as lavouras, hoje você vive tudo com máquinas, claro que tem que fazer, tem que trabalhar, tem que Sim, cuidar, normal, tem que cuidar, mas né? com a metade do pessoal você faz uma escala de 10, 15 por 1 que a gente fazia. Se você olhar as técnicas agrícolas que existem hoje, os experimentos que foram feitos, o milho você plantava para colher 100 sacos de milho. Hoje naquelas lavouras que são 10 vezes menos, tu colhe 150 sacos de milho. E rápido. Você planta... Dá o giro maior. E planta completamente diferente do que a gente plantava. Você planta moranga, uma lavoura daquela, planta moranga, tu enche caminhões de moranga. Isso graças a esse centro tecnológico de Bento, né? A Embrapa. Embrapa, né? O Brasil deve muito à sua alta produtividade em soja, em milho, em tudo. Tudo que você imagina de grãos no Brasil, a Embrapa desenvolveu semente, desenvolveu outras tecnologias. Por exemplo, quando veio o transgênico, lembra disso? Sim. Foi uma guerra, ninguém queria. Hoje ninguém mais fala. Por que será? É. Por que será que ninguém mais fala que tem transgênico? Já era, né? Que isso mata. É. Mata de fome quem não apelar para uma agricultura mais moderna. Eu conheci isso em 2010, por ali. É fantástico o alimento, né? A Embrapa, né? A Embrapa, né? É um centro de excelência. Né? Nós temos as estações experimentais que tinha aqui em Farroupilha, tinha em Caxias. Farroupilha virou... Nada. Foi doado aquele terreno da Embrapa. Faz muito tempo. Foi doado, foi feito algumas permutas, alguma coisa assim. O Rio Grande do Sul ainda tem essa tradição, mas realmente o Estado... o problema do Rio Grande do Sul foi o endividamento. Se a gente olhar que o Tarso Genro herdou depois do Oli foi o Rigoto, depois que foi o Tarso. Tá? Herdou do Rigoto uma dívida de 4 bilhões e alguma coisa. A gente com os números às vezes se atrapalha, mas acho que era 4 bi. Deve ser isso. Largou o governo com 9. Porque, além da dívida, os precatórios,
ele criou o Caixa Único, né? Sim, gastou Os tudo. precatórios estavam sendo usados a metade. E era crítica, ele ganhou uma eleição usando também isso como crítica, Isso. o Tarso. E quando ele saiu, 95% dos precatórios já estavam gastos, e largou o governo com a promessa de aumento aos funcionários públicos. Exato. Porque ele parcelou. Passou o aumentos. pepino adiante. Passou o pepino pro Rigoto, o Rigotinho chorou. Eu vou dizer Rigotinho porque é meu amigo, gosto Sim. muito dele, como pessoa humana. Como governador, eu fiz crítica aqui no Clube do Comércio, numa reunião da SIC que ele veio, e eu tive a oportunidade de fazer o meu pronunciamento criticando as atitudes dele. Olha só. Uma delas era não ter dado tapa na mesa, acaba o pedágio hoje. Depois vamos discutir na justiça. Aí um amigo dele, que é meu amigo, disse, então tu não conhece ele, jamais ele faria isso. Dar um tapa na mesa. Então assim, Conciliador, né? é Só... conciliador, é um cara assim mais político, tá muito educado, por sinal, uma pessoa assim fantástica, um coração imenso, um cara muito gente boa. Mas o administrador não basta ser gente boa. É isso aí. O administrador tem que tomar Decisões. atitude, Né? tem que tomar... A gente dá uma paradinha no 16 ali, eu te alcanço. Mas porco, cara, eu não tinha desligado isso aí. É o Gomes. Eu não tinha desligado. Entender, pode entender. Não. Tiago, eu tô gravando na TV, depois de mim, eu achei que tinha desligado o telefone, não desliguei. Não, que isso, tchau. Puta merda. Não tem problema. Desculpa, tio. Não, é Mas eu 16. achei que tinha desligado, porra. Não, faz parte. Sem problema. Deixa aí. Eu acho que eu fiz assim, não desligou. Agora desligou. Agora foi. Desculpa, velho. Não, bem tranquilo. Voltamos para o Estado, então. Mas então, assim, voltando para o Estado, né? Essa dívida nossa aí é impagável, todo mundo já sabe, né? Mas o governador tomando essas atitudes de fechar comércio, que hoje o comércio é o que gira, a indústria é o que fornece os serviços e tal. Isso vai piorar muito a nossa situação, né, Cine? A tendência mas nós temos que observar ao longo da nossa história, depois das nossas façanhas, a história do Rio Grande do Sul só teve desfaçanhas. Sim. Só teve o contrário das façanhas. Então, se você observar, governador para governador tem a sua desculpa. O Rigota foi a seca. A Ieda foi não sei o quê. Cada um tem a sua bandeira da desculpa. Qual é a desculpa do Eduardo Leite? A pandemia. Ele está, bom, eu não posso fazer nada, está aí a pandemia, o governo federal não vai trancar minhas contas, pelo contrário, está puxando dinheiro para me entregar. Botando um monte. Então, o que acontece? Ele vai fazer essa reforma tributária do jeito que dá, porque ele está mandando uma reforma aparentemente equilibrada, a gente analisa. Eu tenho um carro com eu estou com um carro com 40 anos, que eu tenho lá, de vez em quando só que eu uso. Eu não pagava imposto, agora, no meu caso, não vou pagar ainda porque já tenho 40 anos. Agora, 46, olha bem o que eu vou falar, 46,5 ou coisa parecida da frota que roda no Rio Grande do Sul tem menos de 40 anos. E mais de 20. Mais de 20. Mais de 20. Olha ou seja, só. não paga imposto. Praticamente a metade da nossa frota gaúcha não paga IPVA. Então agora, é pesado a frota que estiver rodando usando a estrada, usando serviços públicos para poder rodar, que é a conservação das estradas, ele vai aumentar, claro que é percentual de 3 vai para 3,5 sobre o valor do carro. São veículos com menor valor, pela média. Só que não vai dobrar a arrecadação do IPVA. Mas eu garanto, assim, por alto, no mínimo 30% do valor da arrecadação de hoje. Não dá para desprezar. É valor. É um dos itens mais importantes dentro do orçamento, é o IPVA. Além do ICM, depois vem uma série de outros, mas o IPVA está nesse grupo secundário. Bom, aumentando a 3,5, ele vai aumentar também a alíquota sobre a transmissão de bens imóveis. Também, vamos dizer, tu vende um apartamento de 400 mil, 0,5%. É bastante. Dá. Tu vende uma casa de 1 milhão, também. Hoje não dá mais para fazer escritura pela metade, não tem, né? Hoje é coisa não tem como esquentar dinheiro. Tu vai gastar onde o dinheiro? Não tem. Lá onde eles não dão nota, não custa tanto dinheiro assim. Tem Com certeza. Que não dão nota fiscal, mas não é muito. E cada vez vai apertar mais. Com certeza. Porque aqueles que fazem sem nota vão ter que gastar em algum lugar. Sim, está tudo cruzado hoje em dia. Né? Hoje a receita pega tudo. Né? Com o 5G que está se aproximando, sim, vai ficar pior. Mas, voltando ao Estado.
cada um tem a sua desculpa. E ele não vai se reeleger, nem vai ser candidato. Ele não quer a reeleição e ele sabe que não se elegeria novamente, então ele também não vai. Então ele está muito tranquilo enquanto governador. Só que eu acho, na minha humilde opinião, que o Eduardo Leite está brincando com coisa séria. E o seu prefeito da capital, que são do mesmo partido, são do mesmo campo ideológico, eu não queria no Rio Grande do Sul uma dupla dessa aí, o Marquesan junto com o Eduardo Leite. Mas é o que nós temos. Não adianta, né? A minha torcida é que eles acertem e que eu esteja errado. Agora, eu não vejo possibilidade nenhuma agindo da forma que estão agindo. Primeiro, nós sabemos que a epidemia está aí. Eu perdi um amigo a semana passada, agora, na segunda-feira, faleceu um amigo meu. O irmão dele era casado com a irmã da Lia. Então a gente conhecia ele desde piazão. Ele faleceu com 48 anos. Jovem. Ele tinha alguns problemas pré-existentes, mas pegou o corona e foi. Agora a mãe dele também está no grupo de risco, é idosa, mas está se virando bem. O irmão está no UTI em Garibaldi, veio lá de São Francisco para cá, o irmão mais novo, também com... Então, não se cuidava? Não se cuidava. Tinha outros problemas? Tinha outros problemas. H1N1 também matou gente. O fato, que tem que ser lembrado, morrem menos pessoas no Brasil até 30 de junho do que morreu até 30 de junho do ano passado, sem epidemia. Então, eu, vou falar por mim, não estou dando conselho para ninguém, eu não mudei minha rotina. A única coisa que eu fiquei aqueles 3 dias quando falsamente disseram que eu estava contaminado, eu não estava, e depois seguiu a minha vida normal. Me cuido, álcool gel, olha aqui, ó, já conversamos um bom tempo, agora tá hora de passar o álcool de novo. Não, principalmente quando é na casa dos outros, é mais barato. Claro. Então eu uso bastante álcool gel. Mais barato é bom. Uso a máscara sempre. Sempre. Respeito a distância. Claro. Sempre. Então eu acho que não estou livre, até porque a minha rotina é normal. Sim. Se a metade dos brasileiros tiverem a sua rotina normal, nós vamos ter a metade do PIB do ano passado, tudo vai ser pela metade. Exato. Se a empresa vender 50%, ele não vai conseguir empatar. Não. Porque as suas despesas não vão cair 50%. É difícil reduzir. Mesmo com essa do governo, colocar mais 30 dias, pensando no contrato de governo ajudar a pagar, mesmo assim não dá. A empresa precisa trabalhar no mínimo com 75% hoje de faturamento. Vai empatar. Quantas empresas que já fecharam as portas? Muitas. Principalmente no ramo de serviços. Eu te diria assim, o ramo de restaurantes principal, esse é o número 1, né? Restaurantes. Quantos restaurantes já fecharam aqui em Caxias, tradicionais? E quantos que estão aí, de teimoso? De teimoso. Exatamente. Aqui do Burati, posso falar, porque é meu amigo, o Roberto disse, se eles não me deixarem trabalhar, e já é 2 domingos que ele trabalha, é igual. Ele vai lá, ele mesmo serve as pessoas. Então, deixa o distanciamento também do buffet. Coloca as mesas, família chega e fica, mas pertinho já não tem outra. Sabe? Deu o distanciamento. Eu fui almoçar numa churrascaria nesse domingo, indo para a praia e passando Caxias. Também a mesma coisa. Só que ali eles não servem. Cada um vai servindo no buffet, mas tem um distanciamento. Passa o garçom normal, churrascaria, bom, barato, e estava com a casa bem movimentada. Então dá a impressão que fica é que o pessoal não quer mais ficar em casa. 4 meses esperando o pico e o pico não vem. E sempre para agosto, para setembro. E agora eu estou dizendo, até dezembro não sai pico. Pico vai ser dezembro. Porque a verdade... O pico acaba com a vacina. Só com a vacina. Eu dizia desde o início, só com a vacina, o resto vai continuar tudo. Vamos segurar o pessoal ali em casa 30 dias. Beleza. O vírus foi embora? Não. Ele continua por aí. O dia que nós saímos, vamos concluir. Porque aí, eu fiquei 90 dias em casa, eu estou livre. Não está livre, ele não fica livre enquanto não tiver vacina. Ele está aí, né? E se vier aquela chinesa, eu não sei se ela vai resolver ou se vai... É um problema isso aí também, pedalar mais 3 meses depois, aparecer de novo, não sei. A dúvida, né? Eu não acredito. A prova está aqui hoje,
Eu quero dizer isso com a maior tranquilidade, não tenho medo de chinês, até porque não tenho medo de ninguém, porque eu estou no final da vida. Não, Não tô tá perto, longe não. ainda. Eu nunca tive medo da morte. É isso aí. Porque se eu tivesse medo da morte, eu não aceitava meu pai me empurrasse num coqueiro perto de um pedal e eu subir lá 10, 12 metros para cima e olhar 50 metros para baixo. Você já pensou? Era só errar o passo lá e deu, não sobrava nada. Então eu nunca tive medo da morte. Eu sei que ela me acompanha desde que eu nasci. Certo. Agora, a verdade é uma só. Se a gente não se preocupar em produzir, não se preocupar e aproveitar essa oportunidade e poupar, nós vamos morrer de fome. Nós vamos morrer de alguém te assaltar para te tirar alguma coisa para comprar comida. É difícil. Porque o governo, mas o governo é obrigado, mas vem de onde o dinheiro, Não tem. gente? Pelo amor de Deus. Primeiro que vem dos impostos, né? Sim, é nós que temos, é nós que em última análise estamos pagando o governo para ele dividir com a população. E daí nós vamos entrar no orçamento da União e do Judiciário, né? Que Então, coisa assim, triste isso aí, né? Aí você vê. Os dados que você tem aí. A verdade é que se o Brasil tivesse um pouquinho de preocupação com o aspecto social que se chama, nós teríamos um estoque, como a gente tem em casa. A nossa despensa sempre tem uma sobrinha, agora menos. Em outras épocas era bem mais. Porque o armazém é perto de casa. Também. Né? Lá em Criouva a gente tinha que andar 13 km a cavalo. 13? 13 a cavalo. Era um belo passeio. 13, 14 dá. Então, agora a despensa sempre meio vazia. Mas, o fato é que o governo nunca se preocupou em ter uma reserva. Nós temos nossas reservas internacionais, Só. que são alguns bilhões. Agora, não podemos usar isso. Aí vem o especulativo mundial, uns soros da vida aí, e detona com a nossa economia. O fato é que em 2004, o orçamento do Judiciário foi 14 bilhões 348 milhões. 14 bilhões orçamento para o nosso Judiciário. Todo mundo admira o nosso Judiciário, 2004. todo mundo respeita, né? Toda a nossa organização do Judiciário, que eu até anotei aqui cada um deles quanto gastou, né? STF, STJ, JMU, que é Justiça Militar da União, que é a mais comportadinha, 185 milhões só gastou em 2014. A Justiça Federal, 4 bilhões 601 milhões. 4 bilhões gastou a Justiça Federal em 2004. A Justiça Eleitoral, com 2 bilhões. O Justiça Trabalhista, 5 bilhões e 800 milhões. A Justiça Trabalhista em 2004 gastou. É dinheiro. Então, se a gente olhar, a nossa justiça, é claro, vou repetir, todo mundo admira. Agora, isso aqui, o que eles gastaram. Agora, quando você aciona a justiça, você tem que estar sempre com a mão no bolso. Uma taxa de tanto para movimentar um processo, uma taxa não sei mais do que, para entrar com uma causa trabalhista, já você paga um dinheirão para buscar um direito que é seu, para fazer valer, você tem que entrar na justiça e já paga um valor alto. Advogado não baixa de 20% sobre o total da causa. E eu tive algumas causas pela empresa que o advogado ganhou 45% e eu 55%. Olha Deu só. quase a metade. Quase sócio. Celaine, mas não pode cobrar mais que a metade. A metade pode. Legal. 50%. Beleza. Sócio. Beleza. 45% é o teu trabalho? Pô, você trabalha bem. Hein? Quer dizer, a justiça como um todo, do goleiro ao ponta esquerda, eu não concordo. É cara. É caro. Aí, A todos os lados. 2014. Tem alguns que querem assistência judiciária. Certo. Só que aí a coisa funciona num outro ritmo. Outro. 2014. Então eu não vou falar em valores, só o total. Ele veio para 34,4 bilhões. 34 bilhões. De 14 foi para 34. 20 bilhões a mais em 10 anos. É dinheiro, hein? Ufa, mas também por isso que é um espetáculo a nossa justiça. Você tem um processo em 10 anos resolve, é pouco. 10 anos. Se tu está com 80, deu. Se está com 70, quase deu. Então, assim, é vergonhoso Muito. uma justiça que gasta 34,4 bilhões e entrega isso que a gente sabe. Isso 2019. 2014, 34. 10 anos depois. 10 anos. Agora, é apenas mais 10, então. Dos 34 foi para 48. Porque o de 2019 foi 49,9, botamos 50
bilhões. Arredondando. E aí eles baixaram 3% o orçamento para 2020. Para ajudar o país. Baixaram 3%. Então tá orçado para a Justiça gastar 48,4 bilhões em Arredonda 2020. para 50 bi, né? 50 bi, claro, porque nunca fecha. E cada bilhão é 1.000 milhões. Então, se a gente parar para pensar, e essa é a reflexão que eu trago, será que precisa tanto dinheiro para ter a justiça que nós temos? Será que nós precisamos, na justiça do trabalho, que sempre me incomodou esses valores, ela foi a que mais elevou de todos os que eu li antes, Supremo Tribunal, a Justiça, que o Supremo Tribunal já é uma vergonha o que eles gastam anualmente. Com 11 ministros. Com 11 ministros. Mas a Justiça do Trabalho foi a que mais teve a elevação. 15,3 bi de 2004 a 2014, ela aumentou no seu gasto 15,3 bilhões. Porque criou tribunais regionais do trabalho e criou Conselho Nacional da Justiça do Trabalho. Muitos dos senhores da senhora que estão me assistindo não sabem que existe o Conselho Nacional da Justiça do Trabalho. Mas, tia, o que essa Justiça do Trabalho tem tanto diferente do outro complexo do judiciário? O que tem de tão especial? Quer dizer, o trabalhador hoje é aquele coitado que não sabia nada em 1945? Aquele pouca prática, que não conhecia nada de lei. O cara chega na frente da empresa pedindo emprego. Se tu fizer um teste com o empregador e com o empregado sabe mais que o empregador. Os direitos. Os direitos. Eles sabem todos. Então isso é uma coisa que é cultural, não vai ser mudado tão cedo. Não, é uma cultura. E é um ralo de dinheiro. Muito dinheiro. E aí vem um desembargador, sabe, é o supra-sumo de tudo isso que eu estou falando. Me desculpe quem pensa diferente, me desculpe os operadores do direito, mas tem muito operador de direito que entende o que eu estou falando. Claro, e sabe que é verdade. Concorda com isso. Com certeza. Então, assim, Eduardo Siqueira, que saiu agora, acho que foi no Fantástico. Está famoso. O Jornal Nacional. Ficou famoso, porque não é a primeira vez, é a segunda-feira, chamou o cara de analfabeto, porque ele não estava usando máscara. E se por acaso eu esqueço, sim, de gente tirar a máscara do carro, eu volto correndo para colocar. Claro. Tem respeito com os demais, né? Se o cara chegar, eu vou te multar porque tu tá sem a máscara. Cara, eu tô aqui no carro buscando, ó, tô aqui, ó, vou pegar. Não, mas eu vou... Paciência. Não é R$116 o problema é que eu vou ficar com vergonha, afinal de contas eu estou descumprindo a legislação. Claro. Aí o cara chamou o sujeito de analfabeto. Carteiraço. E aí eu fui ver hoje, antes de falar, porque tu esquentar a cabeça e fazer uma bobagem, pode até acontecer. Dependendo do dia, o cara está meio trocado. Dependendo da maneira que o cara te abordou e tal, mas não foi isso. Ele já teve um problema com uma colega chamada Maria Lúcia Pisotti, ameaçou ela. Pô, então ele já tem truculento. Já tem. Bom, mas aí eu fui investigar também o salário do desembargador federal. Ah, sim, isso é... 30,4 é para começo de conversa. Esse é o teto. Não, 30 é um valor referencial. Certo. Tá? Aí tem os penduricados. Aí vem os direitos eventuais, que normalmente passam de 50 mil, segundo o nosso colega, amigo Google. Está lá escrito. 50 mil por mês. Passa de 50 mil. Então isso... Ele tinha que, no mínimo, tratar bem o servidor, né? Todos lembram que o desembargador de Minas Gerais, quando falaram no aumento para ele, que vinha o aumento, não vinha o aumento, ele disse, com todas as letras, o que eu vou fazer com 39 mil reais? Olha só. Quer dizer, ele já estava ganhando, não era 34, era 39. E ele disse que o que eu vou fazer? Vou passar fome. Isso é um escárnio, uma brincadeira de mau gosto. Comparar com um salário mínimo de R$1.000, né? Com o restante da população brasileira. Você trabalha numa empresa 4, 5, 6 anos, quando chega a 3.500, 4.000 reais, é um baita de um salário. Porque tem os penduricados, né? Claro. Que vai para o governo, vai para lá e vai para cá, e vai para fundo de garantia, isso e aquilo. Bom, o que acontece com isso? O setor privado fica amassando barro. Quem está no setor privado sabe que o teto dele é logo ali. E aí, para fazer uma contrapartida disso, o que o seu Zé Disseu fez na vida? Todo mundo sabe, não precisamos repetir aqui. A história do Zé Disseu todo mundo sabe. Vai virar filme,
vai ser o homem. Acho que não vai virar mais filme. Tá. Vai ser meio difícil por enquanto. Mas eles voltam ao poder e vai sair filme dele. Tu acha que o PT ainda volta ao poder? Volta. E esse Brasil velho ainda tem muito que pagar. Isso é pecado, tem que pagar. É pecado. É pecado. Então o que acontece? O seu Zé Disseu lá se aposentou, uma bagatela de 9 mil e tanto. 9 mil, né? Quer dizer, é risível. É risível. O cidadão comum que rala, levanta... O que é um paulista ir trabalhar? Às vezes ele levanta às 4 da manhã. Eu morei em São Paulo. Os caras vivem... Eles passam mais... Não deve ter mudado muito. Eles passam mais tempo dentro de um ônibus do que dentro da fábrica. Acontecia isso. Passar mais tempo dentro do ônibus do que dentro de uma fábrica. Para se aposentar com 1.500, que não está bem. Para um funcionário de uma empresa, é o mesmo guarda-chuva que se chama INSS. E aí, para completar a dose, nós temos o Supremo Tribunal Federal, que é exemplo do mundo. Top. Tá? Seu Gilmar Mendes, que é exemplo para o Supremo e para nós brasileiros, suspende a ação da Polícia Federal, que iria investigar o José Serra, dentro do seu gabinete de senador, sobre a roubalheira, que todo mundo sabe. Alguns crimes do José Serra já prescreveram, mas ele meteu a mão, ele está na Odebrecht, está nas listas, como estão todos os outros que a gente sabe. São Paulo é uma mina, né? E o Alckmin também já foi denunciado, aquela coisa toda. Então, assim, a gente não sabe mais o que... Quem é que escapou de São Paulo? Poucos, né? Só o que morreu, aquele lá, Eu estava lendo aqui, o Alcolumbre impediu o PF de acessar o gabinete, porque ele podia, tinha risco de encontrar coisas que eram relativo à função de senador. Mas e risco de encontrar coisas pouco republicanas não tem. Aí não, né? Aí não. Então é tão vergonhoso, Glacir e nossos amigos que estão nos acompanhando, é tão vergonhosa a nossa justiça que a mulher do presidente do Supremo Tribunal Federal, chamado Dias Toffoli, paga uma mensalidade para ele. 200 mil por mês. 200 mil por mês. Porque muitos clientes dela estão no STF. Então é amaciado. É fácil, né? O seu Gilmar Mendes, e eu não estou falando nenhuma bobagem, está aí por tudo escrito. Qualquer um pode investigar. O seu Gilmar Mendes tem um compadre chamado Barata Filho, Rio de que Janeiro. é o comandante da máfia dos transportes do Rio de Janeiro. Fizeram tudo o possível e impossível e roubaram... Padrinho de casamento, né? Padrinho de casamento da filha do seu Barata. Que coisa, né? E aí, muitos clientes também, que são julgados pela corte, é a mulher do seu Gilmar Mendes que acompanha. Que bom. Então, assim, entrelaçou-se, e a maior do nosso atual presidente supremo, a pérola maior, é quando ele diz num vídeo que ele roubou um processo e que o Vladimir foi solto, porque não acharam mais o processo. Esse cidadão com esse currículo chegar a ser presidente de uma corte, a maior corte do país, não precisa dizer mais nada. É digno de vergonha, né? É uma vergonha. É o país que envergonha o mundo em qualquer coisa que você vai falar. Os seus representantes são esses. Aí vão falar que o Bolsonaro não tem a liturgia do Claro, ele não tem. Foi nós que escolhemos ele. Claro. Foi nós brasileiros. Não foi votado por outro país. Foi nós brasileiros. Fomos nós brasileiros que escolhemos ele. E eu também votei nele. Eu não ia votar no Haddad. Claro que não. E eu ainda falei outro dia que a nossa educação ficou na mão do Haddad 7 anos. Exatamente. E saiu de 4,9 para 40. Está sendo agora aplicado gasto com educação hoje, no ano. Hoje, não sei, em 2020, até 2019, 69 bilhões gasto em educação. E que educação nós temos? É isso aí. Que educação nós temos? Quem fez o Plano Nacional do Desenvolvimento da Educação? Se chama Haddad. Sim. Tá, e aí? O que aconteceu? Eu não vou aqui ficar falando de gênero, ideologia de gênero, de kit gay, kit não sei o quê, que apareceu nesse período. Não vou ficar falando aqui porque todo mundo conhece. Agora, o que se conhece também é o que se fazia como arte na universidade. Sim. Todo mundo andava pelado, um botando o dedo do outro. Isso era arte. E pichando e fumando maconha. E fumando maconha e fazendo sexo nos corredores das universidades públicas. E com orçamentos maiores que muitos grandes municípios do Brasil. Então, nós não temos o que fazer hoje. A educação brasileira chegou nesse fundo de poço
que não é o dinheiro o problema. Não é? O investimento na educação, o gasto, não é isso? O gasto na educação é enorme. Sim. E o resultado, pífio. Nós fomos classificados no número 63 entre 70 países analisados. Perdendo quase para Burkina Faso, que nem dizia o Rogério Mendel. Quer dizer, nós vamos empatar com quem, então? Triste, né? Não, Triste. A constatação que se faz que nós não temos mais jeito. Nós não temos mais jeito. Numa próxima eleição agora, vai acontecer o que aconteceu na Argentina. Tá tudo caminhando para isso. Sim. Cai o Bolsonaro, entra lá o Jacques Wagner. Já pensou? E aí, vamos fazer o quê? Argentina, completa o serviço. A Argentina tá feia. Completa o serviço. Aí o cara diz assim, não, Senaído, mas a gente não pode entrar na política, porque a política é coisa de sujo. Tá bom, mas o sequelado que está lá do outro lado, é o que vai te administrar, é o que vai dizer o que tu tem que fazer, é o que vai dizer se tu vai ficar em casa, tu pode sair pra rua. E agora todo mundo está vendo que tudo passa pela política, inclusive abrir ou fechar o seu negócio. Ou então, e essas bandejinhas que vão aparecer daqui a pouco aí do 5G, ela tem tudo pronto para dizer assim, opa, tu saiu de casa ontem, foi em tal lugar e tu tem que me dar a explicação onde é que tu foi, o que tu foi fazer. É isso aí. Espera para ver. O grande mentor vai nos controlar. Vão controlar os nossos passos. Não é só a mulher da gente que vai controlar, o Estado vai controlar. Essas já mandaram sempre, né? Senão não podemos perder mais nenhuma semana, senão os assuntos não dão conta, né? Aqui. Obrigado mais uma vez e te deixo com... Bom, já passou? Já. Pô, eu não quero ser multado de novo. Eu já perdi uma garrafa de vinho pro Gracilo porque eu passei o tempo. Então agora, não foi por isso. Não. Mas assim, ó, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu sei que é meio comprido esse nosso tempo aqui, para quem assiste. Mas é muito as assunto, pessoas né? que assistem dão retorno e gostam. É isso que Felizmente, acompanhem a gente, que nós vamos trazer alguns outros assuntos aí que estão sempre latentes e do dia, né?